Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Extra Quadra, hoje com a presença do professor Felipe Conde. Saúdo a todos os presentes que assistem aqui de forma assíncrona e estendo também os cumprimentos àqueles que vão nos acompanhar depois através da gravação. É um enorme prazer que a gente retoma aqui o nosso projeto Extra Quadra, né, um projeto importante, que visa dividir aí com o nosso público, os nossos associados, as experiências, né, que os nossos profissionais, tanto da área da preparação física, da preparação de goleiros e também da área técnica, passam, né, em outros países e também em outras equipes, com o objetivo de nos capacitar e, acima de tudo, trazer informações que são importantes, né, da nossa profissão. Quero saudar aqui o nosso coordenador acadêmico, o professor Benhur Soares, saudar aqui o nosso diretor financeiro, o professor Edgar Baldasso, e saudar, em especial, os nossos associados presentes aqui nessa sala. Bom, o Felipe, eu vou fazer uma breve apresentação e vou deixar o Felipe muito à vontade aqui também para depois ele se apresentar de forma mais ampla, né, discorrendo sobre aquilo que ele acha interessante também, mas o Felipe é um grande amigo, um velho conhecido das quadras, né, me recordo, nos enfrentamos muitas vezes, né, o Felipe enquanto preparador físico, enfim, experiências muito bacanas. Hoje o Felipe atua na República Tcheca, né, e já com um vasto currículo, né, de conquistas, o que nos faz ter ainda mais curiosidade, né? Como é que um brasileiro chega num país do leste europeu, consegue dominar, né, com certa hegemonia, essas conquistas. Já é o quarto título do Felipe, né, na Liga, e não é uma tarefa simples, né? Muito difícil, adaptação, a questão cultural, língua, enfim, tudo isso são obstáculos que, pelo visto, né, pelo retrospecto positivo da carreira do Felipe, a gente percebe que ele dominou de forma muito bacana. E isso é um grande desafio para nós treinadores. Então, parabéns pelas conquistas, obrigado, Felipe, por aceitar o convite para estar conosco, né? E antes de passar a palavra ao Felipe, eu passo a palavra aqui para uma breve apresentação também, o registro do nosso coordenador acadêmico, professor Benhur. Boa noite a todos, boa noite Marquinhos, boa noite Felipe, Edgar, Gilvan, Fernando, Léo, Osvaldo, todos os demais associados. É uma satisfação muito grande hoje poder contar aqui com o Felipe, tá abrindo mão do seu tempo, do seu descanso, né, visto que lá já é passado da meia-noite. Agradecemos por essa disponibilidade, agradecemos pelo teu aceite, para poder compartilhar um pouco aqui do que é essa experiência dessa modalidade futsal que tanto amamos, né, que desejamos sempre que ela esteja evoluindo e crescendo, e obviamente não diferente talvez do teu sonho quanto profissional, um dia poder sair do país e mostrar a capacidade que se tem, tanto desse futsal nacional, bem como a tua capacidade profissional, pessoal, fora daqui. Como o Marquinhos muito bem disse, uma trajetória aí de conquistas árduas, e acho que dividir um pouco do que é essa caminhada com todo mundo sempre é louvável, porque a partir daí a gente começa a ter um norte, dizer, bom, olha, a trajetória mais ou menos é essa, o caminho é esse, eu tenho que pensar nisso, não só nisso, não, às vezes não é só um conhecimento intelectual, isso também demanda um conhecimento de língua, um conhecimento de cultura e de outras questões que todo profissional que trabalha hoje numa comissão técnica tem que estar imbuído. Então, é uma satisfação muito grande ter você aqui, Felipe, se dividindo um pouco dessa tua trajetória conosco. Como o Marquinhos disse, fique bem à vontade e depois, no decorrer aqui, a gente vai fazendo os questionamentos que, porventura, sobrem arestas aí. Ok? Gratidão mais uma vez pela tua disponibilidade e aceite do convite. Boa noite, Marquinhos, Benhur e os amigos aí da associação. Para mim é um prazer enorme poder falar num grupo com pessoas assim que eu admiro bastante, outras pessoas que estão buscando o seu espaço. É muito legal, não de repente passar alguma coisa, mas trocar experiências para mim é muito interessante.
né? Então, agradeço muito, para mim é uma honra enorme, né? Falar com pessoas aí que eu tanto admiro, né? E dizer que, já de antemão, sempre que precisar, estou à disposição aí para ajudar no que for necessário, né? Marquinhos, acho que posso compartilhar a tela aqui para a gente Sim, sim, tá iniciar. liberado. Tá liberado aí. Testa aí, vê se tá ok. Primeiro, eu sou ruim aqui nesse negócio, deixa eu me ajeitar aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Ah, não. Apareceu e saiu. Tenta de novo aí. Vamos lá. Foi agora, mano? Não, ainda não. Que estranho. Tenta minimizar. Isso, agora Agora, tá indo. vê. Isso, beleza. Foi? Show, show. Estamos vendo agora. Troquei de computador aqui, esse negócio é complicado. Agora tá vendo legal. Vamos ver aqui que não tá passando. Vamos lá, foi? Beleza. Então vamos lá, gente. O meu nome é Felipe Conde, né? Eu creio que alguns aqui não me conhecem. Como o Marquinhos falou, já atuo no Brasil, já atuei no Brasil por algum tempo, né? E agora estou iniciando amanhã a minha 7ª temporada aqui na República Tcheca, né? Eu sou graduado em Educação Física, né? Pós-graduado em Treinamento Esportivo e Fisiologia do Exercício, e atualmente concluí o curso da UFAB, que quem atua no futsal sabe que é complicado e é difícil um treinador fora da Europa conseguir esse curso. Foi com muito custo, depois de muitos anos, não por competência de nós brasileiros, mas sim por uma certa, digamos assim, uma certa reserva de mercado que acontece. Não dá para esconder que isso aconteça, mas foi uma experiência muito interessante, muito legal poder trocar experiências com treinadores de outras mentalidades, né, de outras formações e outras culturas. E, enfim, bom, experiência profissional, né, eu atuo no futsal entre indas e vindas no futsal, né, desde 2004, né, iniciei no Clube Comari de Teresópolis, no Rio de Janeiro, né, na categoria de base. Iniciei na função de preparador de goleiro, passei a preparador físico, né, e agora, não só agora, mas por algum tempo, venho atuando como treinador. Dentro dessas equipes, algumas equipes de Liga Nacional, Botafogo, Moarama e Açoeva. Marquinhos comentou aí que a gente teve alguns enfrentamentos, principalmente ali no Rio Grande do Sul, pela Liga, né? E 3 equipes no exterior, que é o foco da nossa conversa aqui, né? Que é o Kairat do Cazaquistão, o CAT Telecom da Tailândia e agora atualmente o FK Hurudin, né? Tinha o nome de FK Arapac e agora mudou para FK Hurudin, né? Então acho legal a gente poder falar um pouquinho das diferenças dos 3 países, das culturas. Eu acho interessante depois falar um pouquinho mais sobre a realidade atual, mas como combinei com o professor bem, falar algumas questões pré-exterior, acho que são importantes, né? Para que facilitem o caminho de nós profissionais para chegar. Então, eu dividi a apresentação com uma coisa muito rápida aqui, só para seguir o roteiro, né? A questão da preparação, a relação social, que é super importante para a chegada, a preparação de documentação e depois no local que a gente vai estender um pouquinho mais, né, a nossa conversa. Bom, a formação, aí já começa a primeira diferença cultural que a gente tem para o exterior, né? Muitos de nós temos graduação em educação física, né? Embora alguns treinadores tenham a questão do CREF, conquistaram o direito, né? Mas muitos de nós, não só treinadores como preparadores físicos, preparadores de goleiros, temos uma formação graduação, isso é um caminho natural que a gente tem que seguir.
Depois a gente tem os cursos técnicos, né? Agora, mais recentemente, a gente tem as licenças aí da CBF, aqui no caso da Europa, da UEFA. Alguns cursos, principalmente na área de preparação física, me ajudaram bastante, né? Então, cursos técnicos são extremamente importantes. E cursos auxiliares, que aí seriam para a gente crescer não só como profissional, mas como pessoa, né? Tem vários cursos importantes aí. Agora mesmo está correndo um curso muito interessante sobre mindset aí no Brasil, que eu tenho acompanhado, né? Cursos de gestão de tempo, pessoas, oratória, enfim, diversos cursos que a própria associação promove, né? Esse tipo de bate-papo. E dentre eles eu destacaria o inglês. Esse curso, eu acho, na minha forma de entender, é extremamente importante e vital para quem quer trabalhar no exterior, né? Você falar em números, dar exemplo de números, eu já trabalhei em clubes que tinham tradutor, mas se você for ver economicamente, para o clube já é complicado, porque você já tem que colocar mais uma função no seu orçamento. Muitas vezes, por exemplo, dando o exemplo aqui da Europa, a diferença social não é muito grande, né? Então, dando exemplo, de repente um motorista de ônibus ganha parecido do que um advogado. Então, esse tradutor vai ter um custo alto para o clube e muitas vezes vai viabilizar a sua ida para o exterior, justamente, né, por não falar inglês. E o inglês é uma língua que você consegue se comunicar em quase todos os lugares do planeta. É verdade que alguns não, mas você cobre um espaço, um território muito vasto sabendo inglês. E é importante que não seja um inglês meia boca, né? Que a gente tenha uma boa noção em inglês. Isso facilita muito a nossa chegada, a nossa adaptação e comunicação com as diferentes pessoas que a gente tem que se comunicar, com atletas, direção, imprensa. Então, isso tudo ajuda demais. E, é óbvio, a experiência prática, nada substitui a experiência prática, né? O tempo de estrada que a gente tem faz toda a diferença, né? Nesse caminho aí que a gente vai percorrer. Principalmente, né? Se tratando do Brasil, que a gente tem grandes profissionais, a gente tem ótimos campeonatos, o nível é altíssimo. Então, toda essa vivência ajuda demais. Eu costumo conversar muito com os amigos que quem trabalha no Brasil, e aí principalmente na Liga Nacional, tira de letra qualquer campeonato do mundo, porque a capacidade que a gente, como profissional no Brasil, tem de se adaptar e flexibilizar, principalmente com as condições que a gente tem, é impressionante. Né? Uma coisa que eu quis citar aqui na apresentação, que eu acho muito importante, é a questão do network. Né? Em todos os meus trabalhos no exterior, eu sempre contei com o network para que ajudasse essa minha ida. Eu sempre fui indicado por alguém, que ou um ex-jogador, um ex-treinador, ou um treinador no exterior que você tem contato. Hoje em dia a gente tem facilidade para isso, né? Através da rede social a gente consegue se contactar e em treinadores do mundo inteiro, com pessoas do mundo inteiro, agentes do mundo inteiro, né? E é muito legal que tem aumentado cada vez mais iniciativas assim como essa, né, da associação, mas também com intercâmbios. Né? Há pouco tempo o Marquinhos estava na Espanha, outros treinadores portugueses vão para o Brasil, e o treinador da Espanha vai para a República Tcheca. Então, tudo isso ajuda demais, né? E o network é extremamente importante, né, para abrir portas no exterior. A bem verdade, é uma coisa que eu não gosto de falar, mas é uma realidade. Poucas pessoas conhecem o futsal a fundo. E aí, poucas pessoas, a gente pode falar somente de treinadores que conhecem os profissionais que trabalham no Brasil, que conhecem os jogadores que trabalham no Brasil. Né? Então, a gente precisa desse network para que a gente quebre algumas barreiras e consiga ir para o exterior. A bem verdade é que essas pessoas que deveriam conhecer o esporte, que são diretores de clube, que são pessoas, ou presidente de clube, que normalmente são as pessoas que contratam, eles não conhecem o futsal. A verdade é essa. É ruim de ser dita, mas a verdade é essa. Então, o nosso futsal
ele não é muito conhecido no exterior, não o futsal brasileiro, a seleção brasileira, os clubes brasileiros, é extremamente respeitado em qualquer lugar do mundo, mas é pouco conhecido a fundo. Eu conheço poucas pessoas que assistem o jogo da Liga de Futsal que não sejam treinadores. Então, esse network é extremamente importante. E, hoje em dia, eu acho que a rede social é muito importante. Eu posso dar um exemplo agora. Eu tive na Finlândia, esse curso da UFAB que eu fiz na Finlândia, e por conta de contatos e amizade, eles me comentaram como que aconteceu a contratação do novo treinador da seleção da Finlândia. E foi através de rede social, canal de YouTube, coisas que o profissional colocava em YouTube, as pessoas chegaram nele, e aí sim tiveram conversa, aí sim foram ver o idioma, aí sim foram ver o histórico dele, mas a rede social quebra essa primeira barreira, né, do conhecimento, da troca de ideia. Então, acho que isso é extremamente importante. Por exemplo, eu tive alguns convites agora da Finlândia justamente por ter ido fazer o curso lá, ter conversado com as pessoas, ter apresentado trabalhos lá, e tudo isso abre portas. Então, eu acho que a rede social é um excelente instrumento para que facilite essa quebrada de gelo no primeiro momento. Bom, documentação, isso é uma outra coisa importante, porque eu já vi muitos profissionais que perderam a oportunidade por não terem a documentação pronta, principalmente jogadores, acontece demais. Então, por exemplo, a pessoa fala, tem uma vaga agora para treinador e preciso disso, disso, disso. Aí, esse profissional aqui se enquadra, ok. Quando conversa com o profissional tem que tirar o passaporte. Perdeu a oportunidade. Então, essa documentação, principalmente quem tem o desejo de trabalhar no exterior, é importante que você tenha toda essa documentação já pronta, né? Para que quando apareça a oportunidade, a gente sabe que a oportunidade aparece e vai muito rápido, então é importante que a gente esteja com tudo em mãos, né? Então, o currículo em português e inglês eu acho que é extremamente importante, principalmente para profissionais de comissão técnica, né? O jogador tem a questão do vídeo e tudo mais, mas profissional da comissão técnica é um pouquinho mais difícil, então é importante que existe esse currículo em inglês, né? Além do português. Passaporte válido, com validade de no mínimo 6 meses, mas aqui eu quero colocar uma experiência que aconteceu comigo, por exemplo. Eu vim para cá e meu visto de trabalho era por 2 anos. Então, o meu passaporte ele teria que ter validade mínima de 2 anos. Então, é importante que a gente tenha os documentos, né, sempre com uma validade boa. Hoje facilita muito, porque o passaporte tem validade de 10 anos. Então, é extremamente importante que a gente esteja com esses documentos sempre recentes para que facilitem a nossa vida, né? Vacinas, né? Importante, hoje em dia fala-se muito do Covid, mas, por exemplo, alguns países do sudoeste asiático é necessário, por exemplo, a vacina de febre amarela. No meu caso, eu precisei na Tailândia, por exemplo. Então, isso é importante. Outra coisa que é importante na questão do visto, né? Muitas das vezes você vai fazer o visto. Então, você precisa de documentos como antecedentes criminais, né? Você tira isso na Polícia Federal. Hoje você precisa apostilar esse documento para que ele tenha validade no exterior, né? E é importante também que muitas vezes acontece, eu vi acontecer demais aqui no leste europeu, pessoas que vêm sem o visto, né? Porque nós brasileiros temos essa possibilidade de vir para a Europa com 3 meses sem necessidade de visto. Então, muitos dos profissionais vêm para tirar o visto já na Europa, e aí o que acontece é que você não tem a passagem de volta dentro desses 3 meses. E aí você é impedido de entrar no país. Então, é importante que você tenha uma carta convite em mãos do clube, né? O clube que queira entrar em contato para te levar. Uma carta convite é extremamente importante. E se não tiver o visto, uma passagem de volta com no máximo 3 meses, né? Para você não ter problema no aeroporto. Depois, para frente, troca-se essa data de volta. Mas isso é uma coisa que eu já vi muitos profissionais perderem oportunidade por conta disso, né? Até por desinformação do clube. Muitas vezes a gente tem que correr atrás das informações, né? Isso já aconteceu comigo aqui, já aconteceu com outros profissionais que conversaram comigo, que pediram ajuda. Então é importante, né? Por isso mesmo eu botei em negrito, verificar as regras do país é extremamente importante para que não se tenha qualquer tipo de problema.
e não só perca uma oportunidade, como perca várias oportunidades, porque uma negativa de entrada na Europa pode resultar em um carimbo, um impedimento de entrar na Europa mais para frente. Isso pode fazer com que você perca oportunidades futuras. Né? Na questão contratual, uma coisa que eu gosto muito de falar para todas as pessoas que conversam comigo sobre ir ao exterior, não abra mão de ter o visto, de estar legal no país. Muitas pessoas vêm ilegal para a Europa, jogam um ano inteiro sem visto e, como já disse novamente em cima, na saída às vezes enfrentam problemas, são impedidos de entrar na Europa por alguns anos e isso tudo pode inviabilizar uma carreira que pode estar decolando, pode ter um stop justamente por uma questão burocrática, boba, que se resolveria facilmente. Então, o visto é uma coisa que não pode se abrir mão de forma nenhuma. Outra coisa que é importante para a segurança do profissional, algumas federações, a federação que eu atuo, por exemplo, é uma delas, você pode registrar o seu contrato profissional na federação, isso te dá uma segurança maior, porque toda essa questão de clube não pagar, de mandar embora tendo contrato em vigência, se você tiver com contrato registrado na federação, isso já é uma segurança a mais, né? Se for na UEFA, uma segurança muito maior ainda, né? E existem alguns clubes principalmente na Itália, eu acho que isso acontece bastante, que tinha muitos problemas de profissionais que iam para lá e não recebiam. Hoje você pode exigir um depósito na Confederação Italiana, né? Depósito de, agora não vou saber precisar o valor, mas você deposita boa parte do seu contrato, o clube tem que depositar boa parte do seu contrato já na federação, para que caso aconteça algum problema, né, o profissional pode entrar em contato com a federação e buscar os seus direitos. Então, isso tudo é extremamente importante se informar, cada país tem as suas regras, mas quanto mais coberto você tiver, é melhor, porque eu não tive essa experiência, mas já conversei com alguns profissionais, é muito frustrante você ir para o exterior, cheio de sonhos, de desejos, de vontade de fazer sua carreira no exterior, e ter, por algum motivo, ou burocrático, ou por qualquer outro motivo, ter essa trajetória travada no meio, por alguma questão dessa, é extremamente frustrante. Tem profissionais que poderiam ter ido além, mas que, por problemas burocráticos, acabaram não podendo dar prosseguimento, né, na sua carreira no exterior. Bem, o Marquinhos, se vocês quiserem fazer alguma colocação, e principalmente Marquinhos também, que já trabalhou no exterior, alguma colocação a mais, fiquem à vontade. Tá? Tá joia, Felipe. Não, pô, vai seguindo aí, a gente vai te acompanhando e depois a gente abre aqui para as perguntas. Está muito legal a dinâmica aí. Tá tranquilo. Tá bom. Então, no local, que eu acho que é a maior dúvida de todos os profissionais que querem trabalhar no exterior, aí tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes, principalmente nos primeiros momentos, que definem muita coisa. Né? Primeira coisa, parece super bobo, parece besteira, mas não é. Você saber aquele linguajar do por favor, obrigado, bom dia, na língua local, abre muitas portas, muitas portas. É impressionante a diferença que faz quando você chega falando na língua deles, quando eles veem que você está se esforçando para falar a língua deles. Isso abre muita porta, quebra muita barreira, principalmente a gente brasileiro, a gente é muito aberto, a gente gosta de conversar, gosta de brincar. Esse tipo de pessoa a gente não encontra muito fora do Brasil, né? Na Europa já são as pessoas mais sérias, são muito desconfiadas em muitos lugares, principalmente nos lugares da Europa ali que não são Europa latina, digamos assim, né? Espanha, Itália, Portugal, que é um pouco mais parecido com a gente, leste europeu, Ásia, todos eles ficam muito com o pé atrás. Então, você chegar no local e em poucas semanas, em poucos dias, já conseguir falar alguma coisa no idioma deles, eu acho que é muito importante e quebra essa primeira barreira, né? A cultura local, que para mim é o mais importante, né? Uma coisa que eu converso com todas as pessoas é que tem dúvida
ou que querem saber coisas sobre o exterior, é que a gente não pode querer impor a nossa cultura no país dos outros. A gente está no país deles, a gente tem que adquirir essa cultura, certo? Se adaptar à cultura, respeitar a cultura e flexibilizar, que a nossa maior habilidade como profissionais brasileiros é essa flexibilização que a gente tem, né? O jeitinho que a gente tem para lidar com as pessoas. Então, isso é extremamente importante. Procurar saber histórico, né, do local. Histórico do local é muito importante. Religião, o Marquinhos, por exemplo, trabalhou num lugar que tinha o Ramadã. Então, você não pode querer mudar essa cultura deles, você tem que se adaptar à cultura deles, né? A educação é uma outra coisa que para mim, foi uma coisa que bem diferente, né? A educação aqui, infelizmente, na Europa, eles têm acesso a uma educação, não é que seja uma educação maior, mas melhor, mas mais pessoas têm, ou quase todas as pessoas têm acesso a essa educação, então o tipo do diálogo é diferente, a linguagem do diálogo é diferente. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de troca, né? Porque, por exemplo, você chega a muitos profissionais no meu clube aqui, eu tenho profissionais que são engenheiros, eu tenho atletas que são economistas, então a troca é diferente. Não que nossos jogadores não têm essa troca, não é que é isso, mas é uma troca diferente. A gente precisa estar preparado para trocar de igual a igual com o atleta, né? Principalmente entender ao chegar no lugar, o escutar, ouvir é muito importante, porque você vai absorvendo muita coisa da cultura local, né? E isso faz toda a diferença no meu modo de ver. Cada país, né? Eu citei no início da apresentação que eu entrei no mercado do exterior, digamos assim, pelo Cazaquistão, que tem uma cultura de país de ex-União Soviética. Dali eu fui para a Tailândia, que tem uma cultura completamente diferente, e depois eu vim para a República Tcheca, que é outra cultura completamente diferente. E se você não se adaptar, você fica para trás, porque eles não, assim como nós não abrimos mão da nossa cultura, eles também não abrem mão da cultura deles. Então é importante que a gente flexibilize o máximo possível. É óbvio que a gente não vai prejudicar o nosso trabalho por conta de cultura, mas a gente tem que achar caminhos para que o dia a dia ande bem, né? Outra coisa que é muito importante é a cultura esportiva do clube, né? Mais uma vez, dando exemplo do clube, aqui quando cheguei, me foi conversado que dois treinadores antes de mim, um cara que é extremamente reconhecido no cenário mundial, foi um grande jogador e é um grande treinador, foi treinador da equipe, e ele acabou perdendo o emprego, não por... O time estava na primeira colocação, estava vencendo, aí mas por que ele acabou perdendo o emprego? E aí me foi explicado, porque ele veio de uma cultura que é da Espanha, então quando ele fazia 1 gol, 2-0, então ele ficava mais ali, não pressionava muito, tentava equilibrar, controlar o jogo através da posse, e a cultura do clube não permite. A cultura do clube, o clube, por ser um clube que é extremamente vencedor no país, te obriga a estar buscando o jogo o tempo inteiro, a estar buscando gol o tempo inteiro. Então, o que acontece? Acabou perdendo o emprego por não conhecer o histórico do clube e não se flexibilizar com esse histórico esportivo do clube. Outra coisa que é importante é a mentalidade, né? De torcida, que conta muito também. Vamos dizer assim, Portugal, Espanha, a gente tem uma torcida parecida com a nossa, mas nos outros lugares o futsal ainda não é muito difundido, né? Então a torcida, digamos assim, não tem um comparecimento muito grande. Isso tem influência nos jogos, porque você tem que manter a concentração e a motivação dos teus jogadores lá em cima. Então, tudo isso você tem que saber como medir e como flexibilizar toda essa questão, né? Principalmente de mentalidade do clube, né? Bom, aqui não vou me estender muito, porque não é a minha especialidade, mas eu acho que isso aqui faz toda a diferença para manutenção, né,
de qualquer atuação do emprego, da nossa atuação profissional, né? É o balanceamento dessas habilidades, né? Do hard skills e do soft skills. Eu acho que é extremamente importante que a gente balanceie isso. No Brasil, isso é super importante, mas no exterior, isso é 3 vezes mais importante, né? Porque a gente tem que ter essa questão, principalmente das habilidades subjetivas, da comunicação, de ser um bom ouvinte. Na língua estrangeira é muito mais difícil, então você tem que estar sempre com o ouvido aberto para escutar, né? Para tentar absorver ao máximo a cultura do local, né? O histórico, né? E, claro, os conhecimentos técnicos, né? E aí a gente vai balancear. Aqui temos, na associação, grandes profissionais, né? Mas é importante que a gente balanceie, né? Essas duas habilidades, né? Aqui eu cito, né, a questão da graduação, curso técnico, certificação profissional, língua estrangeira e oratória, né, como habilidades técnicas, são habilidades que a gente pode estudar, correr atrás e exercer, e as habilidades subjetivas, por isso que eu botei lá em negrito no início da apresentação, né, nada substitui a experiência prática. Essas habilidades a gente só vai conseguir na prática, acertando e errando, tentando, buscando, conversando, competindo. Então, isso balancear essas habilidades é extremamente importante para que a gente consiga ter um prosseguimento, né, maior na nossa profissão, né? E aí, agora, chegando na questão no local, né? Bom, as diferenças culturais, né? E aqui eu acho que com exemplo fica mais fácil a gente entender, né? Elas são enormes, né? Principalmente, novamente citando, quando a gente não está em países latinos, né? Então, é muito diferente. Para que a gente se adapte, a gente precisa observar e escutar bastante, né? Por exemplo, vou dar exemplos aqui. Quando eu cheguei no Cazaquistão, eu sabia falar um pouquinho de inglês, mas no Cazaquistão não se fala inglês. Então, você já tem que buscar um pouquinho do conhecimento da língua local, você tem que buscar um pouquinho da questão, por exemplo, outro exemplo prático que eu posso dar, na República Tcheca, por exemplo, eles têm a cultura da cerveja. Aqui tem limonada de cerveja, então tudo é cerveja. Eles bebem cerveja desde os 10 anos. Então, não adianta eu chegar aqui como treinador e falar assim, olha, agora acabou a cerveja. Isso seria irreal, né? Então, você tem que se adaptar, tentar mostrar para eles qual é o momento que é propício, qual é o momento que não é propício, que horas que a gente tem que liberar um pouquinho, que horas que a gente tem que travar um pouquinho. Então, isso tudo é muito importante para que a gente se adapte e consiga ter essa comunicação direta com o atleta, né? Quando a gente consegue entender melhor o atleta, a gente consegue se comunicar melhor com ele. Então, essas diferenças culturais são coisas extremamente importantes que a gente precisa, né, focar. Outra coisa é a diferença do idioma local para o inglês. Alguns países aceitam bem que você se comunique em inglês, outros países não aceitam bem que você se comunique em inglês. Então, por exemplo, países latinos, Portugal, tranquilo. Por exemplo, o espanhol, você chega na Espanha, você consegue se comunicar em português, com pouco tempo você consegue se comunicar em espanhol, e você não tem a dúvida que faz toda a diferença. Eu nunca trabalhei na Espanha, mas aqui, por exemplo, eu vi que o Guaíba está aí. Não tenha dúvida que faz toda a diferença daquela pessoa que já em 2, 3 meses está se comunicando, nem que seja falando errado, na língua deles, com pessoas que estão, que parece dar aquela impressão que você não se importa. Para você, eu vim aqui, eu quero ganhar meu dinheiro, trabalhar e dane-se a língua. Então, você aprender, né? Você aprender a falar, nem que seja devagar, aos poucos, falar a língua local é super importante. Como eu falei, inglês é importante, mas alguns países não aceitam bem que você se comunique em inglês, né?
Então, essa diferença, e mesmo você tendo conhecimento, é importante que a gente aprenda a língua local, principalmente se você tiver interesse de seguir naquele local, né, naquele país. Foi o caso que aconteceu comigo. No início, eu vim para cá, eu falava inglês, me comunicava bem em inglês. E aí, eu renovei a primeira vez e falei, bom, agora eu vou ficar aqui mais 3 anos, é importante que eu aprenda a falar tcheco. Então, você começa a estudar e tudo mais. Então, isso é importante. Uma coisa que facilita muito, né, que hoje eu acho que todos têm acesso, mas nunca é demais citar, né, são os aplicativos que facilitam muito a nossa vida, né? Você chega num lugar, igual você chega no Cazaquistão, você abre um telefone, um tradutor, anotou ali, apontou ali, tirou a foto, já traduz o cardápio do restaurante que você precisa, você consegue se comunicar com alguém através do tradutor, né? Então, é importante. Outra coisa, questão de moeda, né? Você sai do Brasil, e aí, por exemplo, aqui eu convivo com 3 moedas o tempo todo, porque o meu contrato aqui eu recebi em euro, a moeda local é coroa tcheca, e eu sou brasileiro. Então, aplicativos bobos de câmbio, por exemplo, facilitam muito a sua vida, né? Para você pegue logo a noção do dinheiro mais rápido possível, principalmente na chegada. Né? Outra questão é a questão do banco, né? A questão do banco é uma coisa importante ser dita, porque, por exemplo, vou dar o exemplo da Europa. Se você chega na Europa e não tem um visto de trabalho, que às vezes esses vistos demoram, você não consegue abrir conta no banco se você não tiver um passaporte europeu. Então, você vai ficar guardando dinheiro em casa? É complicado. Então, hoje você tem algumas opções de banco virtual, inclusive para fazer transferências para o Brasil. Na minha primeira ocasião, por exemplo, no Cazaquistão, quando eu fui para lá, eu tinha que mandar o dinheiro por Western Union. As pessoas que já conviveram com isso sabem o quanto é ruim você mandar dinheiro por Western Union, porque você perde um dinheiro enorme em taxas, você precisa preencher uma enormidade de coisas na língua local. Então, esses aplicativos de transferência de dinheiro facilitam muito a nossa vida no exterior. Questão da alimentação, né? Hoje, com o mundo globalizado, facilitou muito. Então, você encontra todo tipo de alimento em todos os lugares. Uma coisa que tem um pouquinho de dificuldade, que eu tenho atletas gaúchos aí, achar erva fora do Brasil não é fácil, né? Então, você se informar o que tem ali no lugar, de repente você pode levar alguma coisa do Brasil que te faça muita falta, eu acho que é importante, mas que é importante também você se adaptar à alimentação local, porque você vai viver ali, então você precisa tirar o Brasil de dentro de você um pouquinho, né? E se adaptar ao local. Como eu já citei antes, religião, outra coisa que é muito importante, né? Principalmente aí no Oriente Médio, alguns países da Ásia, a questão religiosa é extremamente importante. Então é importante a gente está se informando sobre isso, né? É uma coisa que é muito relevante, né, no meu modo de ver, é a situação social, né? A forma como você lida com o atleta, porque, infelizmente, no nosso país, muitas vezes o atleta usa o futebol, o futsal ou o esporte como meio de melhorar na vida, né? Então, ele encara o esporte de uma forma. Até por isso, talvez, eu acho que isso também um pouco, e muito da nossa cultura, por isso talvez o brasileiro seja tão competitivo, a união da cultura competitiva com essa situação, porque você precisa vencer, muitas das pessoas precisam vencer naquele ambiente. Por exemplo, na Europa já isso não acontece, né? As pessoas têm boa formação, então se ele não tiver ali, ele vai estar com outro emprego, muitas vezes ganhando a mesma coisa. Então a forma de você se comunicar com essa pessoa é um pouquinho diferente e a gente precisa se adaptar a isso, né? E a cultura esportiva do local é uma coisa muito relevante também, porque eu já fui pego de surpresa, né? Minha primeira experiência, por exemplo, foi no Cazaquistão. Era um povo muito disciplinado, né? Eles vinham ali da pouco tempo de independência da União Soviética, então é um povo muito disciplinado. Se você falar faz isso, o cara vai fazer, faz aquilo, o cara vai fazer. Dali eu fui para a Tailândia.
que é completamente diferente. É um povo extremamente relaxado, sorridente, digamos até um pouco preguiçoso. Então, você já tem que ter uma outra forma de lidar com esse atleta. Nós, brasileiros, somos extremamente competitivos. Então, você tem que saber e ler os seus atletas para passar a mensagem de forma correta. Aqui, por exemplo, no meu clube atual, os atletas são muito disciplinados e competitivos. Então, você não precisa estar o tempo todo falando o que eles precisam fazer, falando óbvio. Você não precisa, você precisa fazer colocações pontuais. Já, por exemplo, na Tailândia, você tinha que estar o tempo todo demonstrando e mostrando caminhos. Então, tudo isso, no meu modo de ver, é importante para que a gente tenha sucesso, né, na nossa caminhada no exterior. Então, bem, eu fiz essa apresentação bem rápida, mas eu acho que o mais importante é que a gente troque ideias, porque a dúvida de um pode ajudar o outro. Muitas vezes eu não alcancei aqui a dúvida de alguma pessoa. Então, eu acho que questionamento, a troca de ideia, né, seria interessante. Então, estou à disposição aí de vocês a pergunta e já a perguntas, né? E já agradecendo aí o convite e me colocando à disposição aí sempre que necessário. Antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi muito legal, Felipe, essa explanação. Acredito que sana, de certa forma, muitas dúvidas para qualquer pessoa que sonha em sair do país e que tem que começar a fazer todo um planejamento. Eu tenho algumas questões aqui, eu vou fazendo e depois o pessoal que tiver as perguntas aí, por favor, intervém e faça. Eu fiz assim na ordem, mais ou menos, tu foi falando, Felipe, quando você fala, então, dos cursos técnicos, como é o caso da UEFA, e você pode atuar na Europa sem ter esse curso técnico, por exemplo, o cara hoje é técnico aqui, numa das equipes em nível de Liga Nacional, ou no nosso estado, Paraná, Santa Catarina, ele recebe um convite para trabalhar na Europa. Ele pode chegar lá e trabalhar normalmente com um preparador físico ou fisioterapeuta, fisiologista ou técnico, simplesmente com a formação, graduação que tem aqui, ou não se cobra nenhum tipo de formação, ou ele ainda é obrigado a ter uma graduação, como o caso, um curso técnico da UEFA? Então, bem, tem de tudo, né? A verdade é que tem de tudo. A gente tem, e principalmente para o treinador, porque para o preparador físico, para o preparador de goleiro, essa questão do curso técnico da UEFA, ela não é cobrada, né? Alguns países cobram sim a formação, aqui na República Tcheca é um caso, eles cobram que você tenha uma formação, né? Eles pedem até o diploma com tradução juramentada para que você prove que você tem essa formação, né? Mas eu acho que a maioria dos lugares não. Agora, para o treinador, é um pouco diferente. Por exemplo, você tem países como Espanha, Portugal, Itália, França, deixa eu ver se eu me esqueci de algum. Eu acho que agora a Finlândia, o treinador necessita ter a licença da UEFA, né? Alguns outros, por exemplo, a República Tcheca, você não tem a necessidade ainda, né? Eles colocaram como 2 anos para que tenha essa modificação, deram prazo de 2 anos, mas você precisa provar a formação ou experiência comprovada no esporte, né? Só que eu vejo aqui que agora nesse curso da Finlândia, eu tive a oportunidade de me formar como formador da UEFA também. Então, a gente está tendo um pouco mais de contato com federações e tal. Agora, em setembro, eu vou ministrar o curso na Polônia, por exemplo. Todas as federações, ou quase todas as federações, estão investindo nesse curso técnico. Então, eu creio que em algum tempo, grande parte das federações e países, você vai ter essa obrigatoriedade, né, da licença. Espero que no futuro próximo a nossa licença brasileira seja convalidada, porque para mim foi muito difícil eu conseguir entrar no curso. Não é questão de você conseguir cursar ou pagar ou nada disso. Você entrar no curso já é muito difícil, porque são vagas limitadas. E aí, quando o critério
fica aberto, ele deixa entrar ou trava quem ele quiser. Então, é muito difícil, a realidade é essa, muito difícil do profissional brasileiro conseguir um curso desse. O que facilita um pouco é tempo, por exemplo, agora o Vinícius, por exemplo, o Vini, está cursando na Espanha porque atuou por muito tempo na Espanha, então tem conhecimentos, facilita a entrada dele no curso, por exemplo. No meu caso aqui, foi tentativa, eu não, por exemplo, eu tentei por 3 vezes na República Tcheca entrar no curso e me foi impedido. E veja bem, eu sou formador deles, da federação, então eu dava curso como professor, mas não podia cursar como aluno. Então você vê como é uma certa reserva de mercado. Então, eu creio que esse cerco vai fechar cada vez mais, né? Eu espero que a nossa licença no Brasil seja reconhecida, porque qualidade não falta e sobra no nosso país, né? Mas eu vejo num futuro próximo o cerco fechando cada vez mais com essa questão da licença, né? Aqui a República Tcheca já deu prazo, na Polônia também já deu prazo, na Finlândia já fechou o prazo, mas existem algumas outras praças de entrada, principalmente na Europa Central e Leste Europeu, que você não necessita dessa licença da UEFA. Da forma que você traz, já começa a ser um entrave para o profissional que hoje trabalha no Brasil, se não tiver uma certificação daqui, para poder daqui a pouco ter acesso aí. E só para complementar, qual é o valor hoje para você realizar um curso como esse, um curso técnico da UEFA? Isso vai muito da federação, professor, porque o que acontece aqui na República Tcheca, eles cobram uma taxa, por exemplo, de 200 euros. Eles querem estimular treinadores a se formar. A única coisa que eles pedem, e é bom que seja dito, que tem o curso do UEFA-C, né, que são os cursos de entrada, e o curso do UEFA-B, né, que hoje é o reconhecido curso da UEFA, é o nível mais alto. Tem algumas federações, Federação Espanhola, Federação Italiana, que já tem o terceiro módulo, né? Mas são chanceladas pela UEFA, não são cursos da UEFA. E pelo que eu escutei nessa minha última formação, vai ser necessário que esses treinadores tenham me faltou a palavra agora, mas que façam um curso para aproximar uma formação da outra, né? Validação. Validação. Perfeito, Convalidação. perfeito. Isso. Alguns profissionais, é claro, que são profissionais que são os formadores, né? E, claro, com toda a justiça, vão receber isso aí, mas profissionais que têm menos tempo de estrada ou menos conhecimento, né? Provavelmente vão precisar convalidar o curso. Então, o FAC, você não precisa de qualquer experiência, né? Muitos dos países, se você tiver uma experiência como jogador prévia, você já consegue entrar no UEFA-B direto, né? Mas o preço varia de vários lugares. Por exemplo, que eu saiba, aqui na República Tcheca, eles cobram o valor de 200 euros. Na Polônia, se eu não me engano, são 800 euros. Na Finlândia, onde eu cursei, são 2.000 euros. Né? Então, vai variar de federação para federação. Depende de quanto a federação está custeando. Né? Esse curso, por exemplo, da Finlândia é mais caro justamente porque eles abriram para estrangeiros. Então, o que acontece? O estrangeiro paga mais caro. Certo? É um curso que eles fazem em inglês, não é na língua local deles, então eles têm que trazer formadores em inglês, eles têm que dar toda uma estrutura, né? Então é um curso um pouco mais caro, mas vai variar dos 200 aos 2.000. Ok. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Gostaria de fazer alguma pergunta para o Felipe aqui. Eu tenho mais umas perguntas, mas dando oportunidade para outros colegas aí, por favor. Boa noite Laíla, a por todos. favor. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Só para dar falou da Espanha ali, um pouco da experiência que eu fiquei 10 anos lá. E hoje eu agradeço a questão do idioma, porque me abriu portas para fazer outras coisas, entendeu? Como cursos fora do país, que eu não imaginava que eu ia sair para dar um curso treinador de goleiro e sair fora de um país, ir para Guatemala, Costa Rica,
Colômbia e tudo isso aí. Então, foi uma coisa que, nos 10 anos, não tive, lá eu não estudei, foi a faculdade da vida, aprendizagem direta com a equipe B do El Pozo, na época, e o adulto, e que eu fui aprendendo, como tu falou, tu tem que buscar meios para te comunicar. Eles entendem, mas tem palavras que eles falam muito rápido e tu não sabe tipo, identificar, então aí com o tempo tu vai aprendendo. Então foi uma coisa assim que para mim, além de tudo que tu explanou aí, que papelada de documentação, meu Deus, tem que correr atrás e fazer tudo certinho para entrar num país desse. E foi isso, abriu portas para mim. Hoje eu agradeço a Espanha, além de aprender coisas também para somar no meu trabalho, que me ajudou bastante, que eu só tinha uma visão brasileira, e, peraí, tem coisa aqui que dá para usar. Então, aí foi a oportunidade da minha vida e que eu agradeço até hoje. E o espanhol, que abriu as portas aí para muitas coisas. Tá bom? Sucesso, Felipe. Obrigado aí, tá bom? Obrigado, Guaíba. Né, Guaíba, e é importante que se diga, né, Guaíba, que você foi, eu não lembro o ano que você foi, eu acompanhei, mas não lembro o ano que chegar. 2002. Hoje as coisas estão muito mais fáceis para você ter acesso, né? Verdade. Então, a gente não, a verdade é que a gente não tem desculpa, a gente tem que ir atrás, porque, como você falou, facilita muito. Eu, por exemplo, nunca me imaginei ministrar cursos na Polônia ou na República Tcheca, por questão da língua. São coisas que abrem muitas portas realmente. É verdade. Mas, Guaíba, obrigado pela participação, muito legal, contribuição. Valeu. Banana, por favor, você ia fazer uma observação antes, uma pergunta? Tcheca e no futsal, a gente já até se enfrentou contra, né? Travando bastante, Banana, não estamos conseguindo te ouvir aí, pelo menos eu não estou conseguindo. Constante para renovar, já que... Alô, tá estando? Agora falhando. sim, tá estando? Agora sim, vai lá. Então, sobre a questão da categoria base da República, se existe trabalho, já que, por exemplo, a República Tcheca teve muitos jogadores, inclusive os dois irmãos, né, antigos, ou Acho que deu uma travada aí no Banana, mas acho que vocês conseguiram entender, Felipe, que ele quer saber sobre a categoria de base, o processo de formação, como é que funciona na República Tcheca, se você tem alguma coisa para trazer para nós sobre esse processo, por favor. Sim, tenho sim. Bom, primeiro, um prazer falar com o Banana, como ele falou aí, eu entendi um pouquinho a gente se enfrentou aqui, né, na UEFA, para mim foi um prazer enorme, que eu admiro demais o trabalho do Banana há muito tempo, né, sempre me tratou muito bem, então, grande abraço, Banana. Aqui a situação está melhorando um pouco. Eu vejo com bons olhos aqui. Quando eu cheguei, a verdade é que existia um campeonato de categoria de base, mas não existia uma categoria de base. Como que isso acontece? Eu cheguei aqui, então tinha um campeonato, mas a verdade é que o campeonato acontecia num período de dezembro a fevereiro, quando todos os jogadores do futebol, o futebol aqui, como é muito frio, o futebol para, então os jogadores iam jogar futsal por 2 meses, ou seja, futsal, a categoria de base aqui não existia, né? De 2 anos para cá, na verdade eram 3, mas aí teve o problema da pandemia e aí não teve o campeonato. Digamos 1 ano e meio para cá, melhorou bastante, né? O campeonato já se estendeu por um período maior. Hoje são de 6 meses, né? A gente tem brigado bastante com a federação para que coloque o campeonato pelo menos 8 meses aí para que os atletas vivenciem do futsal, né? Aqui hoje a gente tem a categoria de sub-19 e sub-17, né? Correndo em um período de 6 meses.
já se iniciou a sub-15, sub-13, mas são torneios assim bem regionalizados, né? Mas eu vejo aqui como grande problema da categoria de base o formador, que a gente tem de sobra no Brasil. Aqui não existe o formador. São raríssimos os treinadores que têm capacidade de passar alguma coisa para o atleta que não seja só aquela questão lúdica, né? Então, isso falta bastante, mas eu acho que já por incentivar a prática, já melhora bastante, né? Já ajuda bastante. E as crianças jogando uma contra as outras, vivenciando mais o futsal, tenho certeza que vão chegar um pouquinho, com um nível um pouquinho melhor no profissional. O que acontece, Banana trabalhou em diversos lugares aí, com exceção da Espanha, e o Guaíba também pode falar, não sei de quanto tempo para cá, não existe categoria de base na Europa, né? O que acontece é que os caras jogam futebol, aqueles ali que sobram vão jogar futsal. A realidade é essa. Eu sei que hoje existe categoria de base na Espanha, em Portugal o trabalho vem melhorando a cada ano, né? Eles estão descendo categorias, mas em geral na Europa não existe categoria de base, né? Então isso atrasa bastante o desenvolvimento da nossa modalidade aqui, na minha forma de ver. Tá melhorando, né? É um esporte. A gente tem que entender também aquela questão que eu falei de se adaptar e tentar se colocar no lugar deles. A gente tem que entender também que o futsal é um esporte no Brasil de muitos anos, né? É um esporte com uma escola enorme, e na Europa é um esporte que está engatinhando ainda. Por mais que a evolução dele seja bem rápida, na minha forma de ver, mas é um esporte que ainda não tem a tradição como a gente tem no Brasil. Então, como sempre sobra, a categoria de base vai ficando, o feminino, a categoria de base vai ficando para lá, né? Então, eu vejo com bons olhos, tem melhorado, mas existe e acho que é muito interessante que a gente fale aqui, existe um espaço enorme para formadores em todos os países do mundo que não seja o Brasil, porque a formação deixa muito a desejar. Obrigado, Felipe. Sucesso aí, meu amigo. Valeu, meu amigo. Um abraço. Obrigado, Banana. Marquinhos, por favor. Fazer uma consideração aqui. Primeiro, te parabenizar, Felipe. Pô, muito legal a tua apresentação, cara, muito didática e assim, um manual, né? Manual porque normalmente quando a gente sai do Brasil, né? Nós brasileiros, a gente sai com uma ansiedade grande para estar num país fora do nosso continente, inclusive, né? E a gente esquece de detalhes pequenos, né? Como a questão da documentação, enfim, da necessidade do visto, né? A gente vê às vezes muita gente embarcar até com a família, né? Sem ter a preocupação de, pô, como é que depois eu vou chegar lá, vou regularizar tudo isso. É importante frisar que quando a gente sai do país, né? E o país nos relaxa o visto, né? Ele está também assumindo um compromisso com a família, de saúde, cultura, educação, tudo isso. Então, é importante ter. Também nessa direção, essa questão que tu ressalta, né, soft skills, né, dessa habilidade, dessas competências que nós temos que desenvolver, porque também é muito comum, né, dos brasileiros sair daqui com aquela pretensão e até uma certa arrogância, no bom sentido, né, de que, pô, a gente é o país do futsal, a gente realmente ensina, e às vezes a gente chega lá fora e esse conhecimento técnico ele passa a ser coadjuvante, ele passa a ser segundo plano, porque o mais importante, às vezes, do que o conhecimento técnico que nós temos é a habilidade de lidar com as pessoas, do comportamento que a gente vai ter para permanecer, né? E finalizando, o quão importante é, por exemplo, né, o Banana acho que saiu aqui, do quão importante quando a gente sai do país também e a gente vai para outro país, não só com aquele objetivo de ter sucesso pessoal, mas de levar a nossa bandeira, né? Porque uma vez que o Felipe permanece 7 anos, né, na República Tcheca, o Banana ficou muito tempo fora, né? O Guaíba teve essa experiência também, enfim, entre outros tantos, e a gente realiza um bom trabalho e a gente cria, né, uma raiz, né, uma relação com as pessoas nesse país.
as pessoas não avaliam só o Felipe, né? Elas avaliam, pô, os brasileiros são legais, né? Os brasileiros são, puxa, né? E a gente abre mercado para os brasileiros. Quando a gente vai e tem comportamentos que às vezes são ruins, automaticamente a gente fecha não somente a nossa porta, mas a gente fecha as portas para os outros brasileiros. Pô, não quero mais brasileiro aqui. Isso acontece muito com o atleta, né? Que às vezes vai e às vezes não assume uma responsabilidade, um compromisso de que ele está levando uma bandeira, né, junto com ele. E ele tem, às vezes, não cumpre o contrato, como também a gente sabe que muitos países também fazem isso conosco, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente, né? Além de todo o documento, de toda a capacitação, de tudo que a gente tem, de a gente ir lá para abrir portas, né? Abrir mercados. Então, pô, o Banana foi o primeiro, por exemplo, a estar no Kairat. O Kairat se transformou numa grande equipe, né? Na época dele se estruturou, e a gente tem que estar sempre reverenciando isso, né? Porque alguém, às vezes, fez aquele árduo caminho difícil, né? De poder abrir portas, né? Como hoje o Felipe faz na República Tcheca e tantos outros brasileiros, né? Então, foi muito legal a tua fala, assim, muito forte também, né? Dessa necessidade de a gente valorizar as habilidades, que não somente conhecimento técnico, porque, às vezes, né? Nós, brasileiros, vamos para outro país com excesso de bagagem, né? E às vezes o que eles precisam lá é coisas mais simples, né? Então às vezes um grande treinador fora, um treinador muito campeão, ou que tenha muitas conquistas, se ele não souber, né, se adaptar àquela realidade, é excesso de bagagem, né? Não serve para nada. Ele paga um excesso da bagagem que ele leva e não vai resolver absolutamente nada. Finalizando, que eu também não posso deixar de comentar de novo sobre a tua fala, é que muitos brasileiros também vão para esses países com o objetivo de ser treinadores de categorias principais. Não vou dizer profissionais, porque muitos países nem têm essa profissionalização, né? São semiprofissionais, ou às vezes são até mesmo amadores, como muitos dos países do Golfo ali, né? Onde todo mundo trabalha e vai treinar 2, 3 vezes por semana, e aquele jogo aquilo ali é uma diversão, mas de trabalhar com a formação, né? Mas não saiam, né? Fica o recado aqui, o alerta, não saiam daqui aventurando, porque a gente vê muitos problemas com relação principalmente a questão da licença, né? Então é importante entender a cultura do país, a necessidade dessa licença, se dá para chegar e fazer durante o transcorrer do tempo, porque senão a gente acaba indo lá, batendo e voltando, né? Então, parabéns, Felipe, muito legal aqui te ouvir, cara. Obrigado, Marquinhos. Até anotei aqui, mas você acabou falando, né? A questão do conhecimento, porque, como eu falei, né, anteriormente, a gente no Brasil, vocês, a gente acaba vivenciando demais o futsal há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu, por exemplo, eu tenho 40 anos, eu tenho 20 no futsal, né? Então, tipo, metade da minha vida eu estou no futsal. Porra, as pessoas aqui na Europa, elas têm uma vivência muito, ou no resto do mundo, tem uma vivência muito menor com o futsal. Então, às vezes, é importante que o brasileiro entenda que ele tem um conhecimento, mas ele tem que dar um passo atrás para mastigar esse conhecimento, porque talvez essas pessoas não vão acompanhar a sua linha de raciocínio. Então, a forma como se comunica com um jogador do Brasil, na Liga Nacional, não pode ser a mesma forma como se você se comunica com um jogador na República Tcheca, ou no Golfo, ou no Cazaquistão, porque são realidades diferentes, vivências diferentes. Como eu falei aqui de vivência, para o jogador é a mesma coisa. Você não pode comparar um jogador que trabalhou da base no Brasil desde os 10 até os 25 anos, com atletas que começaram com 22 e estão com 25, tem 3 anos de vivência. Então, é diferente a forma de se comunicar. Então, eu acho que isso é importante, que a gente tenha essa, como você frisou antes, a didática de dar um passo atrás e dar essa mastigada, né, no conhecimento, para que eles consigam acompanhar, né, a linha de raciocínio do profissional. Felipe, importante ali, você falou, importante no início, os treinadores, né, principalmente, né, os treinadores que vão para fora, se adaptar à cultura do país. Isso é muito importante, porque às vezes, como atleta brasileiro chega num país estrangeiro, ele quer viver, ele quer continuar a vida do brasileiro. E aí que se complica. O treinador é a mesma situação. Dando um passinho para trás, entrar na cultura deles e aplicar a metodologia, que eu sempre falo que os treinadores brasileiros são bem melhores,
Aí as coisas se encaixam. Muito bem colocado aí. Não, é interessante, são coisas bobas, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, você fala do banana agora, eu tenho muitos problemas com meus atletas aqui, que são atletas que já estão há algum tempo aqui. Por exemplo, não é só, né, no modo de viver. Alguns vêm para cá sem a família, não é casado, é uma questão. E aí o cara quer seguir a vida no horário do Brasil, porque o horário do Brasil é o horário que ele vai conseguir falar com a namorada, que ele vai conseguir falar com a mãe. Só que aqui já são 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e o cara treina de manhã no dia seguinte. Então ele tem que entender que é uma coisa simples, que a vida dele é aqui. Desde o momento que ele veio para cá, a vida dele é aqui. E aí ele tem que, mais uma vez, adaptar e flexibilizar a vida dele com família, porque ele não vai parar de falar com família, mas ele tem que encontrar saídas, porque ele não pode viver no fuso horário do Brasil na Europa. Entende? São coisas simples que fazem toda a diferença. Ou o cara chegar e reclamar, porra, mas porra, aqui não tem feijão. Não tem feijão, meu. Faz outra coisa, entendeu? Vai se adaptando, né? São coisas bobas, mas que faz muita diferença no dia a dia. Às vezes, muitos atletas têm problemas de rendimento, justamente porque na hora que o cara tem que estar descansando, ele está falando de madrugada com A, com B, ou jogando joguinho de não sei o quê. Então, são coisas bobas, mas que são importantes para o rendimento. E você sabe bem, o Guaíba sabe bem, o Marquinhos sabe bem, ou quem trabalhou no exterior sabe bem, que é o seguinte, o brasileiro, quando vai para fora, ele não é mais um, ele tem que resolver o problema. Então, se você não estiver preparado para essa carga em cima de você, você não vai conseguir e nem vai entender a cobrança que o clube, ou a torcida, ou os seus companheiros vão fazer em você. Felipe, só aproveitando essa mesma linha que tu disseste da metodologia de trabalho, às vezes tem que dar um passo atrás. A gente tem aqui no Brasil uma retórica com os turnos de treinamento, não é? Porque muito clube aqui, se você dá a folga, você é cobrado porque você deu a folga. E parece que esse descanso, ele não existe na cabeça de algumas pessoas, que às vezes são pessoas que organizam um clube, e o pessoal sabe bem o que eu estou falando, às vezes não é uma pessoa específica de área que sabe quanto isso é importante, às vezes, dentro da vida do atleta. E eu queria te perguntar assim, como que é essa questão de turno de trabalho, horário de treino e duração do treino nessa realidade que você vive aí? São 2 períodos por dia que você faz, é um período, você tem trabalho específico com goleiros, como tem aqui, e que também existe essa profissão aí, e essa duração do treino, 1h30, 2 horas, e qual é o horário do treino que a gente falou antes em off aqui para compartilhar com todo mundo, a questão das temperaturas aí que interfere diretamente também nessa escolha. Então, bem, como o Marquinhos disse no começo da apresentação, a maioria do meu tempo de carreira no futsal foi como preparador físico. E eu vivi muito como você bem sabe, o preparador físico normalmente é o responsável por essa questão da organização do treino, do microciclo, do mesociclo, enfim. Eu vivi uma realidade no Brasil, por isso o Guaíba fez uma colocação interessante também de coisas que você acaba aprendendo fora. Se algum dia voltar a ser preparador físico, eu já não vou usar mais a mesma metodologia de trabalho que eu usava, porque eu acho que treino demais é contraprodutivo, no meu modo de ver, entende? Eu treinava, eu trabalhava no Brasil, que fazia programação, e normalmente eram 2 períodos todo dia. 2 períodos todo dia. Eu acompanho, tem vários profissionais que a gente conversa bastante, o Harrison, o Joãozinho e tal, a gente conversa bastante por ter amizade antiga, que isso já vem mudando bastante no Brasil também. Mas é uma coisa que eu não voltaria a fazer na minha vida, que eu acho que é extremamente contraprodutivo, né? Então, aqui no nosso clube a gente trabalha de uma forma que eu acho que é próxima do Brasil. A gente costuma trabalhar 2 em 1, né? 2 treinos, um na segunda-feira, um treino na terça-feira, 2 treinos na quarta-feira, um treino. Então, a gente vai mesclando. A cada 3 treinos, uma folga
no máximo, mas isso é o base, né? A gente tem que saber mexer com a quantidade de jogos, com viagens, e por isso que e até citando nisso, é muito fácil trabalhar na Europa, e se comparar isso com o Brasil, porque na Europa, por exemplo, hoje eu estou aqui, eu sei o dia que eu vou jogar, quando o campeonato acaba, as datas não mudam, os tempos de deslocamento máximo aqui são 3 horas, né? Eu sei o dia que eu vou jogar na UEFA, aonde eu vou jogar na UEFA, então é muito mais fácil de você programar. O Brasil tem uma dificuldade muito maior pelas distâncias de viagem, pela questão do calendário que muitas vezes muda demais por falta de organização, mas muitas vezes é porque ele é tão complexo que é necessário esse tipo de mudança, né? Então, aqui na nossa realidade, a gente costuma trabalhar na realidade Brasil, né? O nosso time aqui, eu não posso falar que é um time profissional, porque eu tenho atletas que não vivem totalmente do futsal, mas treinamos em regime profissional, se é que acho que eu me fiz entender, né? Temos atletas que estudam e tal, mas todos eles se encaixam, né, na grade de treinamentos do clube, e a gente também flexibiliza isso, né, para tentar ajudar, porque, como eu disse, as diferenças sociais, aqui na Europa, você pegar um garoto de 22 anos e falar para ele que não tem condição dele fazer a faculdade, que é ou faculdade ou futsal, eu sei que no Brasil não se fala isso, mas a rotina é tão desgastante que não é fácil para o atleta fazer uma universidade. Então, aqui é impossível de você tirar o cara da universidade. Então, você tem que tentar flexibilizar ao máximo para enquadrar esses caras. E na cultura do nosso clube, enquadrar atletas da categoria de base é importante, é um dos objetivos do clube. Então, é importante que a gente faça essa flexibilização. Como você citou a questão do treinamento, agora, como o verão, a gente está no verão europeu e está uma onda de calor muito forte aqui na Europa, a gente está tendo que iniciar os treinos às 8h30 da manhã, porque 32, 33 graus aqui, está todo mundo morrendo já, né? Aqui é muito seco, a sensação térmica é muito ruim, então a gente tem que treinar cedo e no fim da tarde. Fim da tarde não, porque escurece muito tarde agora no verão, mas ali treinar 6, 7 horas, porque o calor é muito complicado e os ginásios normalmente eles são fechados, muito fechados por causa do inverno, né? Que aqui o limitante é o inverno, e essa refrigeração no ginásio não é da melhor forma, então a gente acaba tendo que condicionar bastante, principalmente no mês de agosto. Ok. Excelente. Excelente. Acho que a gente vai por aí mesmo e tu tá dizendo que eu tô numa fase final do doutorado aqui, uma das coisas que apareceu que a gente chama de dupla carreira, né? Que é o que o atleta começa a pensar durante para depois se programar para o pós. Pessoal, está na sala aí, mais alguém, alguma pergunta, alguma outra contribuição que gostaria de fazer com o Felipe aqui, até respeitando o horário, visto que lá já é o andar da madrugada para o Felipe. Se alguém Boa mais noite tiver... aí. É o Vai Luciano, lá. tudo bom? Tudo bem, Boa noite, Luciano? Felipe. Boa noite, Felipe. Parabéns pela palestra. Foi muito elucidativa e gostei bastante. Boa noite aos colegas aí também. Felipe, acho que tu não me conhece, eu sou preparador de goleiros, trabalho hoje no Jaraguá Futsal, mas já trabalhei em várias equipes. Estou no mercado há mais de 20 anos aí, o Guaíba me conhece, trabalhei com o Marquinhos na CBF, na Ubra, trabalhei 4 anos, no Corinthians também. Legal. Mas eu queria saber de ti, eu tenho conversado com alguns jogadores que trabalham na Europa, que jogam lá, e eles me dizem que a preparação de goleiros, o goleiro, muitas vezes, em muitos clubes, ele vai uma vez por semana, 2 vezes por semana, não faz parte fixo da comissão técnica. Eu queria que tu me dissesse aí, nessa tua vivência aí, como é que está esse crescimento da profissão do treinador de goleiros, nesses cursos que tu participa, que tu tivesse aí, nesses cursos que tu tem dado. Como é que tu está vendo isso e como é que é a tua realidade no teu clube aí? Muito obrigado, hein? Obrigado, pô. Obrigado pelas palavras. Primeiro, claro que eu te conheço, né? Conheço, sim. Muito tempo na Liga Futsal, né? Carlos Barbosa, muitos clubes, né? Inclusive, teve trabalhando com meu grande amigo Malafaia há pouco tempo atrás, né? Sim. Então, é óbvio que eu te conheço, sim.
Cara, isso é uma excelente pergunta, porque e o Guaíba pode dar a colocação dele, que eu acho que também vai ser importante. A profissão de preparador de goleiro, ela é muito embrionária, na minha forma de ver. Na Espanha, talvez tenha um outro nível, mas fora a Espanha, é muito embrionária, né? Aqui no nosso clube hoje, a gente tem um preparador de goleiro, mas que é um cara que a gente está tentando colocar na área, que é um cara foi goleiro, mas não tem qualquer estudo ou preparação, ele vai atrás, estuda e corre e tal, mas são pouquíssimos clubes que têm preparador de goleiro, e quando tem, não são pessoas com uma formação e um tempo de trabalho que de repente justifiquem uma melhora assim, na profissão de preparador de goleiros. Então, eu acho que deixa muito a desejar. Eu acho que é uma outra quando eles na Europa, a gente às vezes pensa a Europa no que o europeu isso, o europeu aquilo, mas na cultura esportiva a gente tem muita coisa em comum. Por exemplo, o cara pensa muitas vezes em mas se eu trouxer um preparador de goleiro, de repente eu não vou poder trazer um jogador. Então tem essa cabeça pequena ainda, né? E eu acho que é uma porta de entrada enorme, porque se eles tiverem, eu falo sempre aqui do profissional brasileiro, tanto o treinador, como o preparador físico, como o preparador de goleiro, como na área médica, o fisioterapeuta, a gente tem, na minha forma de ver, os melhores profissionais do mundo, né? Só que é um mercado que ainda é muito embrionário. Eu conheço alguns treinadores de goleiro da Espanha e treinadores brasileiros. Fora isso, são raríssimos. Eu conheço um rapaz que é treinador na Sérvia, um rapaz que é treinador aqui ou acolá. Então, o mercado de preparador de goleiro está muito embrionário fora do Brasil, na minha forma de ver, e eu acredito que é uma porta de entrada enorme, né? Assim que os times europeus ou os times, enfim, fora do Brasil, do exterior, entenderem a importância desse profissional e entenderem o quanto isso vai beneficiar na sua equipe, né? Eu acho que só tende a crescer, mas é preciso, como o Marquinhos falou, que nós, profissionais brasileiros que vão para fora, vão tentando educar o diretor, o presidente, tentar fazer contato com outros clubes, como já aconteceu aqui comigo, porque é uma questão que é muito embrionária e necessita demais de evolução nesse sentido, né? E, como eu já disse, na minha opinião, nós temos os melhores profissionais com sobra. Só corroborando aí com a pergunta do Luciano, né? Obrigado. Cara, o mercado, por exemplo, assim, eu acho que o mercado europeu, alguns países ali da Europa ainda tem uma certa resistência, mas eu vou dizer um negócio para vocês, um grande nicho de mercado hoje para preparadores físicos e preparadores de goleiros, principalmente brasileiro, o Golfo, Emirados Árabes, tem vários brasileiros trabalhando nos Emirados hoje, nas equipes, quase todas as equipes têm preparadores de goleiro brasileiro, então é um mercado muito legal. Está tendo agora um movimento, até em função da Copa do Mundo, né? No Catar, o Catar reativar novamente o futsal, então tem uma pressão, inclusive, da FIFA, para o Catar poder reativar, né, o futsal. Então, Catar, Emirados Árabes, Kuwait, e depois ali aquela região mais da Arábia Saudita, são mercados, claro, que são países árabes, né? É importante daí o que o Felipe falou, né? O inglês, cara, porque nesses países é difícil você chegar e falar qualquer coisa em árabe, né? Então tem que ser o inglês. Então, pô, quem tem intenção, e falo assim, falando em nível até econômico, né? São salários que em reais aí 7, 8 mil reais, entendeu? E muitos deles contribuem com as despesas, então você acaba tendo a possibilidade de guardar um bom dinheiro. Então são mercados atraentes. Às vezes a gente mira muito na Europa ali, né? Mas esses países são países emergentes, países que estão investindo. Então fica aqui uma dica também, porque é legal trabalhar principalmente na formação, às vezes, né? Eu tenho falado muito sobre isso, eu acho que Luciano, Guaíba, né? Que estão aqui nessa área,
no mercado de formação de treinadores de goleiros. Vocês formarem, né, pessoas, né, capacitarem pessoas, porque vocês são de uma geração onde vocês são pioneiros, né, são os precursores dessa profissão, que no Brasil lá atrás também não tinha esse reconhecimento. Vocês desenvolveram métodos que não existiam, né, porque vocês partiram quase que do zero, do conhecimento mais empírico, né, da experiência de vocês, e hoje vocês têm a possibilidade de formar novos profissionais. Então, também é um mercado importante. Reunir, pensar em capacitação, pô, quem quer treinar, né? Quem quer fazer, quem quer aprender essa profissão, porque dá para aprender, é uma profissão que você pode aprender, né? Como todas as outras, né? Então, é bem importante isso. Bom, pessoal, alguém mais? Então, Marquinhos, só para corroborar em cima que você falou, muito provavelmente esse movimento eu acompanho, sim, dos preparadores físicos ali na região do Golfo, através de network, né, que a gente falou profissionais, com certeza treinadores foram para lá, preparadores físicos, falaram do treinador de goleiro, esse treinador de goleiro brasileiro foi lá e foi bem, abriu porta para os outros, é exatamente esse o caminho que você comentava atrás. É importante que a gente entenda uma coisa, que a gente fala muito que na Europa, você até citou que muitas vezes a gente olha para a Europa com os olhos assim de que Europa, mas na Europa ou fora do Brasil, no Golfo, eles têm uma estrutura física muito legal, né? Ginásio, muitas vezes salário e tal, mas a estrutura pessoal, o Brasil dá de mil em qualquer lugar do planeta, né? Nenhum lugar do planeta, nem a Espanha tem uma comissão técnica tão multidisciplinar, tão preparada com o preparador de goleiro, o fisioterapeuta, o preparador físico, o treinador, muitas vezes auxiliar, a figura do supervisor, que é outra coisa que a gente não falou aqui na apresentação. Então, em nenhum lugar do mundo existe isso, só no Brasil. Então, como você falou, eu acho que a gente pode exportar esse conhecimento. Eu acho que no passado os treinadores da Espanha tiveram sucesso na Europa justamente não por serem melhores, mas justamente porque eles pegaram conhecimento e condensaram ele numa fórmula de se falar de futsal. Então, eu tive a sorte de estar num momento que o futsal da Europa está mudando, na minha forma de ver. Há 5 anos atrás, todo mundo jogava o mesmo futsal, exatamente o mesmo futsal, o futsal que a Espanha mostrou para os outros países. Hoje em dia, você já tem culturas diferentes na Europa, né, desenvolvendo a sua cultura própria. Eu acho que isso é muito legal. Então, eu acho que muitas vezes a gente, como brasileiro, a gente se coloca para baixo em alguns momentos, assim, mas o futsal brasileiro tem muito para ensinar para o resto do mundo. E como você falou, a gente muitas vezes olha para o profissional, mas na formação, em polos menores, existem muitas possibilidades para profissionais. Por exemplo, países nórdicos estão crescendo de uma forma, desenvolvendo o futsal de uma forma muito legal. Então, eu acho que talvez a gente tenha um olhar um pouquinho mais de carinho em outras áreas que não sejam as principais. Perfeito. Pessoal, estamos aí avançando para 1h30 aí da participação do Felipe. Muito legal, Felipe, muito enriquecedora. Quem nos ouvir depois vai ter a mesma sensação de que foram informações que vão ser importantes para todos nós aqui. Quero agradecer aqui a todos vocês, né, ao Léo, que está aqui conosco, né, o Banana, o Alessandro, o Adriano Silva, o professor Osvaldo, né, Gilvan, sempre presente conosco aqui também, Fernando, né, obrigado pela presença, e agradecer ao nosso palestrante de hoje, Felipe, né, contribuiu muito aí com as suas informações. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Prazer, sou coadjuvante aqui, prazer estar no meio desses fenômenos hoje do futsal. Eu sou atleta de futsal ainda, atuo há 5 anos na Itália, e para mim é um privilégio estar ouvindo um profissional tão gabaritado como é o Felipe. Eu acompanho muito o futsal europeu. E, Felipe, a Itália está passando por uma reformulação de regra com estrangeiros, onde a Itália está limitando ao número de estrangeiros. Você, na sua opinião, como treinador, formador também, você acha que o desenvolvimento da liga, ele se desenvolve através de
profissionais ou só do atleta em si? Como muitos países levavam o brasileiro para desenvolver a liga, para desenvolver o futsal em si, ou você acha que também levando o preparador, levando uma comissão técnica e não só o treinador em si? Cara, na minha forma de ver, é um conjunto de coisas. Uma coisa não funciona sem a outra. Então, eu acho que é importante você levar profissionais, né? É importante você levar jogador, porque tem muitos lugares que o profissional não consegue chegar. Então, por exemplo, eu uso muito aqui na minha equipe, eu gosto de trazer brasileiros que vão acrescentar alguma coisa no jogo dos locais, porque a equipe, né, é de jogadores locais e aqui a gente tem brasileiros pontuais para servirem de espelho para os outros. Então, isso que eles reproduzem na quadra é difícil, eu como treinador, principalmente que eu não joguei futsal, não fui atleta de futsal, então é difícil para eu reproduzir e fazer o atleta entender esse tipo de coisa. Então, eu acho que o atleta e a comissão técnica é extremamente importante. Só que, você deu o exemplo da Itália, na minha forma de ver, eles foram pelo caminho errado. Eles limitaram os jogadores brasileiros e jogaram os italianos. Mas qual é a formação? Então, com toda certeza, o nível da liga vai lá para baixo, né? Porque se você não tem profissionais gabaritados na formação, não dá o tempo para esses atletas se formarem, com toda certeza vão chegar atletas despreparados, e o que vai acontecer na liga é que os times vão jogar com 5, 6 jogadores. É isso que vai acontecer. O nível da liga vai lá para baixo, a intensidade da liga vai lá para baixo. Eu creio que talvez fosse um número grande na Itália, talvez, não sei, não estou na realidade para dar minha opinião, de fato. Mas eu acho que deveria ser um negócio gradativo. Tira um jogador, melhora a base. Faz com que os atletas de base joguem. Leve formadores. Então, na minha forma de ver, uma coisa sem a outra não funciona. Então, você precisa de profissionais gabaritados e também de atletas que têm certas coisas que os treinadores não conseguem reproduzir, na minha forma de ver. Beleza, então, pessoal, agradecer aqui a presença de todos vocês. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, cara, feliz em te ver, feliz em acompanhar o teu sucesso. Sucesso nessa nova temporada que inicia, né? E que nós possamos aí nos reencontrar em breve com mais uma conquista ou com mais um belo trabalho, né? Isso é importante. Agradecer também aqui a presença de todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, professor Benhur, aí, por compartilhar o espaço comigo também, com todos os nossos associados. Parabéns a todos e até o próximo encontro. Grande abraço. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Satisfação. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu, Marquinhos.